Olá a todos e todas, estou aqui imitando meu querido Ivandro Menezes, que está faltando. Eu sou Natan Matos, estou aqui com... Isa de Oliveira! Vocês percebem Divido que a minha amiga papel. Isa, ela tem um delay, mas é porque ela está numa região do país que tem um problema grande de internet, né, Isa de Oliveira? Minas Gerais é tudo muito lento, né? Que isso, filho? É, porque vocês têm mania de dizer que os bairros são lentos, agora eu estou tirando onda, estou tirando vocês que são lentos aí agora. Tá Não, gostando? Não? não, não, não concordo. Não Não concorda? sou eu que tomo sol no lombo? Tu lá toma sol, não lama coisa nenhuma, fica dentro de casa trabalhando, rapaz. Pelo amor de Deus, deixa de mentir pro povo, quem não te conhece que te compre. Mas, ó, Isa, Ixi, deixa eu te, deixa eu te falar uma coisa. Hoje a gente vai bater um papo com uma poeta. Não sei se você já conhecia ela. O que você achou do livro dessa pessoa? olha, esse livro me pegou. Achei muito interessante. Interessante, é sério que você vai começar o episódio falando que é interessante? Calma, velho, não deixa nem molhar o bico. Pois mole, que negócio de interessante não presta, não. Diga assim, rapaz, esse livro é foda pra caralho, que livro massa, cheio de conexões, de referências, de Pois é, deixa erotismo, molhar o de bico, homem. pecado, de um monte de coisa. Ou você já chega Interessante. molhando a barba, eu nem pus o beijo pra fora. Pois antes de você falar qualquer coisa, deixa eu fazer o merchan. Vou fazer o merchan. Ah, Vou então fazer o vai. merchan. Olha lá, tô falando de molhar Ó, o bico. galera, vocês que estão ouvindo aqui a gente, não esqueçam aí de avaliar nosso podcast aí nos streams, onde tiver essa possibilidade, né? Principalmente no Spotify e, enfim, nos outros players. A gente está no Spotify, está no Deezer, está na Apple Music, está em tudo que é canto aí, beleza? E também a gente está lá também, os áudios, lá também a gente está começando a colocar no YouTube. Para quem não sabe, a gente tem o catarse.me/literaturabr. A partir de R$ 7 você apoia, né, este podcast a chegar aí aos 3 anos esse ano. Quem sabe, hein, Isa? Será que chega? Tomara que Tá chegue. mais barata do que a cerveja do Natan. Essa cerveja Claro, a verde. cerveja tá cara demais, cara. Toda cerveja tá cara. Tá mais, mas ó, tá mais barata até do que a Melhor cerveja de consumir milho, hein? cultura, literatura BR do que consumir a Heineken do Natan. Quem tem uma amiga dessa não precisa de outra. Olha aí. Ei, pois então pronto, é isso. E lembrando a vocês, ó, se lembrando a vocês mais uma coisa. O Literatura BR também agora é uma editora de autopublicação. Então, se você tem um desejo de publicar o seu livro, não sabe por onde começar, nem sabe o que fazer da vida, ou se você já tentou publicar seu livro com outras editoras e não conseguiu, quer tentar a possibilidade de se autopublicar, é só enviar um e-mail para a gente no contato literaturabr.com. E hoje nós vamos conversar com Milena Martins Moura, 3M. Não é fazendo propaganda da empresa, mas é porque Milena Martins Moura é impossível não prestar atenção nas iniciais, porque o meu é Natan Matos Magalhães, então eu sempre presto atenção no NMM. Milena, bem-vinda. Oi, pessoal. Olá, como vão? Agradeço pelo espaço, por E terem nada, lido o livrinho. a gente é que agradece você aqui com a gente batendo papo, porque a gente já tem falado disso, né, Isa, que a gente quer conversar com mais gente, mas com mais autores e autoras, mas a gente quer conversar mesmo é com o poeta, né, Isa de Oliveira? Porque o esse negócio Exatamente. é poesia, né, não, Milena? Eu fiquei Uhum. sabendo, antes da gente entrar no ar, fiquei conversando com você, Milena, o que é que você estuda? Um doutorado. Aí ela me falou, aí eu falei, sim, agora eu entendi as possibilidades do livro, né? Para quem não sabe, a Milena, ela é autora do livro Cordeiro e os Pecados Dividindo o Pão. Ela tem outro livro, mas eu vou focar nesse, tá, Milena? Vou deixar que você apresente aí o seu outro ou outros trabalhos. E foi publicado pela editora Aboio. O livro, porque para muita gente é considerado curto, né? Tem 113 páginas e tem 2 paratextos, uma apresentação e um pós-fácil. E assim, eu sei que a minha amiga Isa, quando conversou comigo, disse assim, Natan, gostei desse livro. Eu digo, que bom, não preciso cancelar a conversa, já que gostamos os dois do livro. E aproveitando que a Boio, para quem não conhece, ela começou o trabalho como uma revista, né? Uma revista literária digital. Sim. E eu já até cheguei a publicar uma resenha, uma crítica literária, não me lembro, pela Boio, já tem um tempo. E
E fiquei surpresa em ver que agora está saindo edição, né, de livro aí da Aboio. E maravilhada ainda com esse trabalho de peso aqui da Milena, que eu gostei muito, assim, que eu falei, gente, eu vou ter que ler novamente, porque tem algumas coisinhas aqui que eu ainda preciso captar melhor, mas eu acho que eu conversando com ela, eu espero que ela me dê as respostas para essa escuridão desse... Porque só o título desse livro, gente, é uma coisa assim, eu me senti, tô achando que eu falei assim, será que eu tô entrando no inferno de Dante? Oi. Isa, eu tive aqui uma ideia, para a gente deixar de falar um pouco e colocar a poeta para falar, para ela não ter que dar nenhuma explicação ainda, que a gente não começou nenhuma pergunta, mas eu quero já começar pelo primeiro poema, que se chama Evangelho segundo o Pecador, porque você sabe, né, Isa, o poema de abertura para mim é muito importante, enquanto leitor, enquanto pesquisador de poesia. E daí, eu queria, da Milena, eu queria primeiro dizer que o trabalho realmente, assim, da capa, da imagem, queria saber se você teve a participação, de sugerir alguma coisa, porque a capa é muito bonita, a capa chama muita atenção, o cordeiro ali, não é a primeira vez que a gente vê, não é a primeira vez que a gente vê um cordeiro, uma ovelha, enfim, numa capa, tanto aqui em obras do Brasil, quanto... cordeiro na capa. Não tenho, mas é porque eu acho que, querendo ou não, é um símbolo, porque é um elemento, né, animalesco, digamos assim, animal, que chama a atenção de certa maneira. E quando bem, como é que eu posso dizer, bem composto, bem centralizado na capa, eu não sei qual seria a palavra, porque quando você olha, tem ali tem uma certa delicadeza, né, da imagem. Para quem não está vendo, o que está ouvindo agora, depois coloca aí no site da Aboio, Milena Martins Moura, O Cordeiro e os Pecados Dividindo o Pão, que você vai ver. Tem como se fosse um vestido, né, de uma moça. Um cordeiro mais angelical. Que a eu acho que talvez que eu tenho é essa. Porque, e aí, eu sempre gosto de partir da capa. Eu tô adorando esses papos assim com o poeta, porque a gente pode partir da capa para chegar no texto, viu, Milena? Porque você tem ali o que dá a entender que é uma mulher, né? Assim, com o branco, né? Que aí casa com essa ideia angelical, talvez da Isa, essa coisa de pureza, e você vai ter o animal. E aí você tem o primeiro. E é isso que eu acho fantástico da gente entender os livros enquanto um objeto poético, né? Que foi. Que foi algo que eu estudei e eu acho que a Milena também tem essa visão. Evangelho segundo o Pecador. Você pega a capa, que traz essa pureza, essa inocência, e aí você começa com esse primeiro poema aí, Evangelho segundo o Pecador. Aí eu fiquei me perguntando aqui, o que a gente vai encontrar nesse livro? É algo que vem de uma voz pecadora? É uma voz pecadora? Esse sujeito ou essa sujeita lírica que aí está, é uma voz pecadora? Eu queria, aí assim, isso tudo é para chegar na concepção, para tu começar assim, se tu fosse apresentar para os nossos ouvintes e nossos ouvintes do seu livro, tem que você resumisse aí. Já viu que o negócio é complexo, a gente demora para chegar no ponto. Assim, de fato, eu particularmente acho muito difícil falar sobre esse livro. Eu achava falar sobre a Orquestra, que é o livro anterior, a Orquestra dos Inocentes Condenados, bem mais fácil, porque era um livro muito pessoal. E um livro muito mais com uma linguagem muito mais coloquial. Esse é um livro que é mais sisudo, mais formal, porque ele tem uma tendência, uma vontade de emular um discurso religioso. Então, e todas essas referências religiosas, eu cresci uma menina católica numa família muito tradicional, então eu li a Bíblia, eu fiz catecismo, conheço todas essas coisas, embora eu tenha me desvencilhado da religião, hoje eu sou ateia, mas a Madonna diz que uma vez uma menina católica, sempre uma menina católica, eu concordo com ela, porque essas são referências que ficam na vida da gente. E aí Sim. Tem todas essas referências que às vezes são meio profundas e difíceis de concatenar, assim, eu costumo dizer que eu penso com sensações, eu não penso com palavras. Então, às vezes, colocar em palavras é bastante complicado. Mas... Não, eu entendo. Minha forma de raciocínio, eu acho que como uma pessoa autista, minha forma de raciocínio é um pouco diferenciada também. Mas partindo da capa, eu não tive nenhuma participação na escolha da capa, porque eu não preciso
preciso, assim, o Leopoldo foi simplesmente certeiro e genial nessa capa, ele me mostrou a capa já praticamente pronta, e disse assim, não sei se você gosta, porque é meio óbvio, tem um cordeiro, e eu só consegui olhar aquele cordeirinho filhote, recebendo um carinho na cabeça, sem a mínima ideia de que, tipo, ele é um pet, ele está recebendo um carinhozinho, sem nenhuma ideia de que ele vai ser imolado, porque o cordeiro, na mitologia judaico-cristã, ele é a imola, que vem para a remissão dos pecados. Então, ele é aquele que deve morrer para a remissão dos pecados. E aqui ele está, ironicamente, sendo acariciado como se acaricia um gatinho doméstico. E eu achei isso simplesmente sensacional, porque é de uma ironia muito sutil, mas muito perfeita. Então, eu achei que a capa foi tipo isso. O Leopoldo me mostrou, disse, quero, é minha para já, agora, pode botar no livro, tá aprovada. E essa bola que a mulher segura faz também, na minha cabeça, tem uma concepção de mundo, né? De carregar como quem carrega o mundo. E quem carrega o mundo, no caso, é uma mulher. Quem imola o cordeiro é uma mulher, e durante todo o livro a imagem do cordeiro é trabalhada como a imagem de uma mulher, mas que não se deixa abater. Ela não se permite imolar durante o livro todo. O primeiro poema, o Evangelho segundo o Pecador, ele é uma voz feminina que não se permite jogar na fogueira. É uma voz feminina, erótica, que rompe com a tradição do erotismo masculino, que historicamente colocou ou a mulher numa posição de completo silêncio, ou quando em raro lhe era dada voz, o único desejo que ela tinha era satisfazer o desejo do parceiro. Essa mulher do Evangelho segundo o Pecador, não. Ela traz um discurso religioso, um discurso do Gênesis, e inclusive com algumas frases que são realmente frases bíblicas, né? Tem versos ali que foram tirados quase transliterados diretamente, mas ela assume o seu desejo sem pejo. Ela é uma mulher que não permite que a fruição plena dos seus desejos seja toldada por uma moralização, por uma ideia moralizante de que a mulher é a tentação, ela é a pecadora, ela danou toda a humanidade, por isso ela vai sofrer de dores, e toda essa mitologia moralizante, cheia de arquétipos femininos do que a mulher deve ou não deve ser, ela não permite que isso a atinja. O desejo dela é livre. Ela está nua e disso não se envergonha. E eu gosto de pensar que essa mulher é Eva, dizendo, não danei a humanidade coisa nenhuma, não. A culpa não foi minha. Não, e é muito bom você falando isso, porque enquanto você estava falando agora, eu fiquei pensando, cara, é muito bom, porque enquanto você tem também o cordeiro que é para ser imolado, você tem a figura, a sujeita lírica que, enfim, não quer ser queimada e que, de certa maneira, não sei se vai valer a comparação, mas de certa maneira acaba sendo aquela pessoa que é imolada por uma parte oposta da sociedade, né? Então, é como se tivesse essa relação figurativa, o que, parando agora para pensar, é muito bom como se dá essa criação, assim. E entrando um pouco no livro e tal, é muito bom conversar sobre poesia, gente. E entrando nessa questão, você já tem, assim, eu vou começar pelo primeiro, pode falar, viu, Isa, quando quiser. O primeiro poema, né, que você começa assim, você que eu digo é sujeito lírico, me quero aberto em cálice, vinho e pão, fenda rasgada de ritos. Os ritos aí os ritos já está dito aí já nesse primeiro momento. E logo pouco mais para frente já diz assim: porque crua, porque fera, e primeira mulher, serpente e desfrute. E aí você tem um outro ser, que é a serpente, que vai se desdobrar dentro do livro, né? Esse outro elemento, né? E você vai ter também aqui: me quero imersa corpo inteiro no indevido, lambendo o caminho desviado com a mesma língua dos cânticos. E aí outras coisas que eu vejo se desdobrando dentro do livro, que é essa questão de estar imersa no corpo inteiro. E que a todo momento, essa voz, durante o percurso do livro, essa voz, ela diz que se basta, mas ela se basta para ela se conhecer, para ela também tentar se encontrar, e para tentar fugir, para tentar se relacionar consigo mesmo, para fugir do fogo, e outras coisas mais que vão sendo ditas, né? E ainda tem mais, assim, o sacro e o santo,
molhados da espera, com a sede dos abstêmios e dos crédulos em desgraça. O Sacro e o Santo faz parte do livro praticamente todo, e é muito bom esse poema de abertura. Eu queria dizer isso porque eu realmente tenho um certo fascínio por primeiros poemas, porque acho que o primeiro poema ele diz muito do que a gente vai encontrar durante o livro. Isa, eu sei que você quer falar, me diga aí o que você quer me dizer, mulher. É porque eu já queria falar, você falou de uma palavra-chave aí, muito comum biblicamente, que é o imolado, né? Cordeiro imolado. E aí a imagem do cordeiro, essa representação do cordeiro, ela me faz pensar no sacrifício, nessa oferenda, né? E o cordeiro, que é exatamente o oposto do pecado, é aquele que tira o pecado. Então, essa ideia da representatividade, meio que a gente traz lá das referências religiosas, que o Nathan, né? A gente ainda nessa vibe da capa, ela dialoga muito com essa linguagem, né? Bíblica e do pastoreio, das ovelhas, do cordeiro, dessa. E aí, nesse discurso todo aqui do livro, ele meio que direcionou a minha leitura, vamos assim dizer, o meu olhar também, nessa perspectiva. E quando você falou, Milena, da Eva, né? Aqui no prefácio mesmo já fala isso, né? Que a Eva é o começo de tudo. É o começo de tudo, e fugindo do prefácio, que eu fujo dos paratextos sempre. É o começo de tudo, mas tem uma coisa que eu achei muito, muito legal, Milena, que eu não sei se tu percebeu isso, Isa, que a todo momento também há uma relação dos poemas com a imagem da boca, muito mais até dos dentes do que com os próprios lábios. E eu fiquei pensando, ela quer fazer quer se remeter à mordida, será? Porque a serpente também fica ressurgindo e tudo mais, né? E eu fiquei, nossa, isso aqui é muito bom, porque faz com que a gente vá construindo. Vai fazendo com que a gente vá construindo um pensamento, porque eu não li nenhum dos dois paratextos antes de terminar o livro. E aí eu fiquei pensando um pouco sobre tudo isso, né? Dessa questão, como você falou, né? Uma vez católica, sempre católica e tudo mais, a gente está ligado à religião. E eu entendo um pouco desse sentido, dessa relação. Mas eu também fiquei... Eu achei curioso, Nathan, porque essa representação do cordeiro, porque me lembra muito, por exemplo, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Eva é quem eles falam que é quem incitou ao pecado, foi o início do pecado, e o cordeiro é aquele que tira o pecado, quando ela entra com o evangelho segundo o pecador, ela vem do outro ponto de vista, que é o ponto de vista da mulher da que pecou. própria Eva. Eu ia chegar aí lá mais para frente, mas é isso aí. Mas é isso, é porque eu estava tentando fazer uma construção do pensamento, porque assim, é isso, entendeu? E é muito bom como se desdobra o livro nesse sentido. Como os elementos eles vão sendo postos sem estar entregues. A Milena falou assim, Milena, tu corta a gente, porque senão a gente vai falando aqui. É curioso como essa imagem, para mim, a imagem do cordeiro e dessa mulher que fala sobre tudo, ela meio que não é se meio que se funde em alguns momentos, para mim, nesse sentido, para a gente ter essa relação, essa referência desse corpo que é imolado, desse corpo que sangra, desse corpo que sofre, e ao mesmo tempo é um corpo que peca, é um porco que é inocente, e entre algumas outras coisas mais. Mas é curioso como as pistas vão sendo dadas, muito bem feitas, dentro dos poemas. Confesso, Milena, que um ou outro poema eu fiquei, não, aqui eu já entendi, não precisa disso aqui não quero mais esse poema aqui não. Mas eu também entendo que talvez seja um percurso enquanto quem escreve, e aí eu te pergunto, né, nesse sentido da composição, se
pela preocupação, talvez, e aqui eu tô hipotetizando, porque você falou que esse livro ele acaba sendo um pouco mais formal do que o primeiro, né? A linguagem, e tem um pouco disso, mas eu não achei tão formal. Eu acho talvez uma linguagem mais séria. E eu acho que o tom que é dado aos poemas, ele vai totalmente de acordo com o que se quer passar. E não acho que dá para ser leve, assim, não acho que dá para ser tão coloquial para falar dessas coisas. Até dá. Mas eu acho que, pelo menos para mim, enquanto leitor, eu prefiro da maneira como foi transposto por quem escreveu, né? Mas eu queria saber assim, tu acha que, porque alguns elementos eles vão se repetindo, né? Nesse ato de compor os poemas, tinha essa preocupação por ti enquanto a pessoa que escreve, a poeta, ou então no sentido depois de ter os poemas compostos, quando você estava fazendo a arquitetura do livro, você se preocupou em algum momento com isso? Tipo, a linguagem ela faz com que eu tenha que me ater a determinados temas mais de uma vez, para que talvez o leitor chegue onde eu quero chegar. Não que você tenha que ter essa preocupação, porque você não precisa, né? Você sabe, você é poeta. Eu sempre digo que eu não gosto muito de livros meramente antológicos, né? Aquela pessoa que pegou um monte de poemas desconexos e juntou num livro. Sim, nada contra, mas eu juro que eu prefiro, principalmente quando eu escrevo, eu prefiro compor um livro pensando no livro, assim, pensando como um livro. A orquestra foi assim, e antes da orquestra eu já tinha publicado 2 outros livros, mais um de conto. E antes da orquestra, os Oráculos dos Meus Óculos, meu primeiro livro de poesias, é de 2014, ele também foi assim, ele também foi pensado. Então, cada livro tem meio que um percurso. E, por causa desse percurso, eu acabo virando a chave da linguagem. Por exemplo, os Oráculos, eu tinha acabado de perder meu avô, Daniel, talvez, né, quem lê as minhas coisas com certeza sabe que esse nome se repete muitas vezes. E os Oráculos foram um livro sobre luto. Então, ele foi construído com uma linguagem que, para mim, remetia ao luto. A orquestra, por sua vez, tinha a ver com a solidão pandêmica e como isso me afetou como um sujeito autista. Então, a orquestra foi escrita no susto. Assim, muitas vezes eu estava em crise ou não queria entrar na crise ou lutava para sair da crise e usei a escrita como uma ferramenta. Então, é um livro meio escalafobético mesmo e tem uma linguagem que remete a isso. No Cordeiro, assim que eu terminei de escrever a orquestra, juntei os poemas, falei assim, esse é o livro, agora eu vou publicar este livro. Tem um livro aqui. Naquele mesmo momento eu virei a chave da linguagem. E quando eu virei essa chave, já bastante afeita, até pela ideia da pesquisa que eu tinha, porque eu sou uma assídua consumidora de poesia erótica escrita por mulheres, tanto que eu trabalho isso no meu doutorado, né? Não é à toa. Nem deu para perceber a presença do erótico no livro, nem deu para perceber. Não, tá muito do erótico, do sagrado, de mulheres. Então, e aí, quando eu comecei a escrever, toda essa temática, né, da desacralização, do panteísmo, de colocar o ser humano na natureza, uma coisa muito importante na minha pesquisa, que também é muito importante no livro, é que o humano é entendido dentro da natureza. E, como tal, isso desconstrói o mito dos pecados, porque o mito dos pecados ele é justamente aquele que assume que quanto mais próximo do animal você está, mais afastado você está da divindade. Então, quando Eva é o cordeiro, não é só porque ela é a imola, é também porque ela é bicho. O ser humano é bicho, o ser humano é um animal. E então assim como os poemas que eu analiso na minha pesquisa, as antologias que eu analiso na minha pesquisa, da mesma forma esse livro vem assim quebrando essa mitologia, desacralizando, colocando o divino no mesmo patamar humano e o humano no mesmo patamar do animal. E aí quando eu comecei a viajar nessas temáticas, a linguagem mudou por si. Eu fui escrevendo os livros replicando imagens, porque era aquilo que estava permeando a minha cabeça, era aquilo que estava me incitando a escrita. Então, quando a gente vê, por exemplo, o elemento dos dentes, tem a ver com a serpente, o veneno, tem a ver com a mordida da maçã, mas também tem um outro elemento que remete à serpente, que é a língua.
Em certo momento, eu esqueci agora qual é o título do poema. Gente, eu esqueço títulos de poemas, na verdade, na orquestra nem tem título. Problema. Eu passei a usar título há muito pouco tempo. E nos oráculos eu amava títulos, aí eu passei a odiar títulos, agora eu gosto de títulos de novo. Eu não sei como isso vai ficar no futuro. Eu sou meio assim. Eu gosto de títulos, E eu aí, gosto. na orquestra parecia que não fazia sentido, então tem 2 poemas com título e os 2 são muito emblemáticos, né? Curiosamente, são 2 poemas que eu escrevi durante crises, então é engraçado como é algo tão formalista, um título, colocar um título, né, como dar um nome a uma canção, e, no entanto, foram os poemas escritos nos meus piores momentos, né? Mas tem um certo poema no Cordeiro que fala do elemento da língua. A língua ali, ela o poema diz as pontas da minha língua, como uma língua partida. É uma língua de serpente. Então, tem toda essa questão com a boca da serpente, mas é uma boca erótica, uma boca que beija, uma boca que lambe. É o poema que tem um... Estou vendo aqui porque eu estou usando o arquivo que você me enviou. É o Nachash. Isso, Nahash. Nahash, pronto. Nahash é uma serpente mítica em hebraico, né? E assim, é engraçado porque eu estudei hebraico por algum tempo. Não lembro de mais nada, gente. Lembro de coisas assim, pontuais, tipo Mazel Tov. Disso eu lembro. E aí eu gosto de fazer essas referências ao hebraico, porque a gente, quando cresce no catolicismo, principalmente no catolicismo tão tradicional quanto eu cresci, a gente tem muito hábito do latim, mas a primeira linguagem foi o aramaico, foi o hebraico, então eu gosto de fazer essas diferenças, assim. E também porque a gente não apenas não esquecer que o latim não é a língua original, não esquecer que o cristianismo também tem uma matriz, né, judaica, e muito da mitologia é concatenada uma com a outra. E aí, deixa eu ver se eu consigo. Tem também nesse poema tem uma remetência às esferas. As esferas do paraíso, assim como os círculos do inferno e tal. E Essa, aí já está mais lá para frente. Essas esferas também me lembrou muito a questão das conexões. É uma leitura mais contemporânea, pensando nas conexões do meu ponto de vista, quem está estudando a tecnologia digital, eu pensei muito nas esferas dentro dessa perspectiva das conexões, quando elas se conectam, criam uma rede, né, as esferas de Sloterdijk, então me veio muito isso aí. Então, quando eu vi essa passagem das esferas do seu poema, eu pensei exatamente em conexões. E eu não sei se era isso a ideia, mas foi o que me veio à mente. Mas conexões assim. Em que sentido, Isa? Principalmente num poema, no terceiro poema, se eu não me engano, Technicolor, você já introduziu uma terminologia mas tão contemporânea, é isso? Que eu achei assim que destoou assim do conjunto dos títulos do livro, e eu tentei entender essa parte. E aí, aí eu estou tentando fazer essas ligações, né, de uma parte à outra aqui. Desculpa interromper. Technicolor é porque tem uma música do Coldplay chamada Life in Technicolor, e eu faço uma citação muito próxima ao Coldplay nesse poema, que é... Onde tá? Ai, gente, desculpa. Não, tá de boa, tá tranquilo. E na falta de uma alma a salvar, faz referência a uma música do Coldplay chamada We Never Change, em que ele fala I don't have a soul to save and I sing every single day. Então, essa é basicamente um poema que faz referência do Coldplay. É só por isso, na verdade. E eu marquei justamente esse verso aqui do livro: na falta de uma alma, salvar o lambuzal que extravasa da pele de todo erro. Foi exatamente a parte que eu marquei, curiosamente. Agora tô em choque já.
Eu faço referências, Tem um... assim, eu tenho que avisar que eu faço referências esquisitas, porque eu tenho vários hiperfocos, né? Como pessoa autista, eu não sei quando parar e falar dos meus hiperfocos. Então, eu tenho um poema que provavelmente vai entrar no meu próximo livro, chamado Clara, que faz uma grande referência a Doctor Who, por exemplo. Assim, as minhas referências vão entrando. Esse livro tem toda essa questão religiosa, mas também tem um poema chamado Cinturão, que faz referências astronômicas que tem a ver com Carl Sagan. E eu tenho uma tatuagem com uma frase do Carl Sagan no braço. Então, tem muito... Eu tento deixar de uma forma que não fique enigmático para os leitores, porque ninguém tem a obrigação de gostar e conhecer as mesmas coisas que eu. Desculpa, gente. Virose. Nossa, pois eu já acho que Mas... a gente tem que deixar. Eu já acho que a gente não tem que ligar para leitor nenhum, se ficar enigmático, casal nosso, tá ligado? Você não precisa Não, mas falar assim, nada, entregar nada. Né? Eu se já eu tinha outra fosse leitura, por colocar... exemplo, do Technicolor aí, por exemplo. Eu já tinha feito outra relação, mas enfim, agora é tarde de Se dizer eu fosse morte. colocar do jeito que eu quero, ninguém ia entender nada. E assim, Eu não porque sei, também... mas não, eu entendo um pouco a preocupação, mas vou deixar tu falar e depois eu comento em cima do que tu falar. Vai. Não, é porque eu acho que, assim, também, ao mesmo tempo, eu não podia resvalar em certos assuntos, por maiores que sejam essas paixões, e obviamente isso vai entrar na minha obra, porque o livro tinha um fio. Então, eu Pronto, tentei é isso que eu queria chegar. eu tentei adequar da melhor maneira possível a temática principal, né? Por exemplo, o poema que faz referências a Carl Sagan e a astrologia, que é o Cinturão, ele, ele tem uma pegada erótica muito forte, e ele tem uma pegada pessoal muito forte. A minha voz está falhando, desculpa, gente. Ele Tá tem uma tudo. pegada pessoal muito forte, porque ele se chama Cinturão por causa do cinturão de Orion. E eu tenho três, que são as Três Marias, para quem não sabe, e eu tenho três pintinhas no braço, que são muito cinturão de Orion para mim. Eu sempre olho e eu penso nisso. Então, tem toda uma ligação de pessoalidade Aham. e de erotismo e de corpo, né? De ser uma poesia que, por mais que faça referência às estrelas que estão mortas há bilhões de anos e a gente só está vendo a luz delas, que chegou aqui agora, ainda assim é um poema que parte do corpo, que parte do desejo, que parte do pessoal. Não, entendi. Precisa adequar de alguma forma. Não, sim, sim, sim. Mas é isso, assim, por exemplo, pensando nesse sentido de ter o fio, que me parece. Eu compreendo que dentro de um livro, às vezes, pode ter um ponto em falso, assim, mas eu acho que ainda assim, mesmo você partindo de uma referência dessa que você falou, né, de uma banda musical, para você compor o poema em si, ele. Porque quem está ouvindo pode achar que o poema está perdido dentro do livro. E não tá, gente? É porque da maneira como eu acho que ficou a conversa, a gente pode ter dado essa impressão. Eu acho que o poema ele se encontra, eu acho que aqui foi o que a Milena quis falar. Se eu estiver errado, pode me corrigir. É que ela parte desse ponto de partida para ela criar o poema. Mas o poema se relaciona com o livro, porque, como ela mesma disse, existe um fio narrativo e que ela consegue levar assim do início ao fim. E eu acho que é isso que contribui para que o livro seja o que ele é. E até essa questão, a Isa falou na palavra dessa coisa contemporânea, por exemplo, quando eu vi, né, Technicolor e tudo mais, eu fiz na minha cabeça e no composto da coerência do livro, eu pensei que fosse, entre aspas, uma pista de quem compõe, por exemplo, querendo dar a entender que tudo que está sendo dito, né, dentro dos poemas, dentro do livro, de alguma maneira acaba reverberando até a nossa contemporaneidade. Né? E que isso, enfim, a gente se continua falando das mesmas coisas, as mesmas coisas continuam acontecendo porque a mulher é a pecadora, né? A mulher ainda tem essa imagem dessa questão e é curioso porque você traz o cordeiro e você traz a serpente e de alguma maneira a nossa sociedade ocidental, eu vou dizer, porque da oriental eu conheço quase nada, a gente relaciona esses elementos. A gente pode relacionar, e isso eu estou falando dentro da literatura, tá, gente? Não estou falando da vida real, mas a gente sabe que a vida real imita a ficção. Então são dois elementos, serpente, né? Querendo ou não ter essa coisa, né? Que a pessoa, um exemplo, para ser mais superficial, uma pessoa mais falsa, uma pessoa que ataca as outras pelas costas e tudo mais, mas que também é relacionado muitas vezes com a figura feminina, né? Enfim, é curioso como isso. Eu estava vendo aqui no arquivo, Milena, Dentes aparece mais ou menos 30 vezes ou um pouco mais
dentro do livro. Você estava falando e procurando a língua, aí na hora que eu botei aqui, que eu pesquisei, apareceu e disse, ó, não estou ficando doido. Então ficou muito bem claro, pelo menos para mim, né? Tem um poema porque a serpente também, gente, é um elemento que se repete muito. E eu sempre parto do princípio que quando algo se repete assim, é como se fosse um elemento basilar do próprio livro. Então, é como se o cordeiro ele tivesse a sua importância pela simbologia que ele tem. É porque eu estou sem meu livro Dicionário de Símbolos aqui, que é sempre bom, viu, para quem escreve poesia, que é da serpente, e tem uma imagem que eu acho que vocês duas devem conhecer, que é a do Ouroboros, né? Que é aquela imagem da serpente comendo a própria cauda, né? Eu acho que, enfim, quem está ouvindo também já deve ter visto isso. E o Ouroboros ele dá essa ideia dessa questão da eternidade, né? Dessa ideia da eternidade, né? E tem um poema que está em grego, né? Intitulado em grego, que é Piton, né? E começa assim: é com certa frequência pela manhã que eu me devoro. E aí eu fiquei assim, tá, será que é uma imagem? Você não precisa me dizer não, tá? É só pra gente conversar. Será que também aqui tem-se essa pontuação, né? Não sei se a Isa, enfim, imaginou alguma coisa assim, que se relaciona com essa questão da eternidade. Eu fiquei pensando, além do erótico, além do sacro, além dessa questão pecadora, dessa questão dessa inocência e tudo mais, ainda tenho que pensar nessa eternidade carregando tudo isso, né? Por quanto tempo há de se carregar? Fala, Isa. Eu estou aqui contando meus dedinhos, todas as palavras que você citou, porque, por exemplo, quando a gente vai lá em... Quando a gente vai lá onde? O microfone caiu. O Ofício das Chagas, trilogia Ouro Pretana, parte 1. Sim, tem uma trilogia dentro do Só livro, o verdade. título já é uma coisa assim, eu fiquei pensando de onde essa criatura teve a criatividade. Ofício da Chaga. Imagina um ofício, é uma coisa assim, não consigo, sabe? Te leva a uma... E tem uma coisa que eu queria até perguntar isso a Milena, que pegando esse gancho nessas palavras-chave, né, erótico, tem, né, um pouco do satírico, tem um pouco do religioso, tem essas questões. Sabe o que eu estou vendo muito aqui, Nathan? O quê? Diga aí para nós. Tem muito de barroco aqui. Tem alguma coisa? É verdade. Aqui. Não sei se Gregório de Matos, não. Com todo respeito a Milena, não sei se Gregório de Matos. Mas eu acho que tem sim alguma coisa. Tem um estilo muito barroco. Porque Gregório eu acho barroco demais. Viu, Milena? Então eu achei ele barroco demais. Mas é verdade, Isa, eu não tinha parado para pensar nisso. Tem o quê? Assim. Mas por que tem você um diz barroco aqui entre o sagrado e o profano, esse conflito. Gente, e ao mesmo tempo, esse negócio está me lembrando algum poeta, alguma coisa, alguma referência, assim, é isso que eu queria perguntar a Milena, se é muita viagem minha, ou se Gregório de Matos passa longe, ou passa perto, tá lá na tangente, ou meio que assim, ou como é que é? Fala pra gente aí, Milena. É curioso, aproveitando, fazendo um adendo só, Milena, essa pergunta da Isa, se tu puder também dessa questão dessas referências, tu falou já um pouco, mas assim, por que também esses títulos em outras línguas? É de alguma outra referência também? De poetas, aproveitando a Isa? Deixa eu tentar responder. Acho que a coisa mais fácil... Milena, rapidinho. Oi. Esse verso, logo o segundo verso, tendo a paz com as feridas do Calvário. Aí eu anotei aqui, fiz uma pequena observação. Caramba. Buscar a paz na dor. Não tem coisa mais barroca do que isso, gente. Você tá achando... Então você está dizendo também que a bossa nova era barroca. Buscar paz na dor. Olha que trem, mais coisa assim. A dor é aquela coisa angustiante. Você está buscando paz na dor. Assim.
Agora pode falar, Milena, desculpa. Eu acho que, assim, muitas coisas. Sim, sim. A coisa mais simples de responder é as referências em outras línguas, porque eu estudei essas línguas, eu gosto de estudar línguas, eu gosto de idiomas antigos, então eram referências que eu tinha desses estudos, e obviamente quando a gente fala de latim, fala de grego, fala de hebraico, a gente também está falando de Bíblia, porque foram línguas utilizadas na mitologia judaico-cristã. Então acho, assim, acho meio um percurso que, pela minha formação, acabou sendo um pouco óbvio. Gregório de Matos passa longe, na verdade, eu não sou uma assídua leitora do Gregório, mas tem muito de barroco, sim, porque alguns desses poemas foram escritos pós a minha viagem a Ouro Preto, em 2022. A trilogia Ouro Pretana foi escrita em Ouro Preto. E se teve uma coisa que eu percebi em Ouro Preto, é que as imagens do barroco, imagens mesmo, assim, o pictórico do barroco, ele é pré-catolicismo carismático. Então, eram coisas feitas para chocar mesmo, para trazer a culpa na pessoa, né? A gente olha Jesus nas igrejas hoje, o cara foi crucificado, não tem uma gota de sangue naquela estátua presa na cruz. E em Ouro Preto eu vi Jesus, um Jesus, santos, etc., que sangravam como pós o carismático, a gente não tem mais. Então, eu acho que essa imagem da dor estava muito presente nisso, né? Estava muito presente no pictórico mesmo, na imagética do barroco, do rococó, aquelas imagens sangrando, sofrendo, que buscavam por uma culpa, que por mais que hoje a gente tenha um catolicismo carismático, ainda está no imaginário das pessoas católicas, das pessoas cristãs. Essa culpa cristã que a gente sempre fala. Também tem uma outra grande questão com tentar a paz com as feridas do Calvário, que é, e aí isso sempre vai entrar em tudo que eu escrevo, o fato de que eu sou uma pessoa autista. E eu sou uma pessoa que vive em dor. Eu tento dizer isso para as pessoas e as pessoas ignoram. Mas a gente sente dor física. A gente sente dores físicas durante as crises, dores físicas durante os meltdowns. Eu vivo em dor. E porque não é algo que possa ser visto, afinal, uma deficiência oculta, é algo que não é acreditado, é algo que é invalidado. Então, a única coisa que eu posso fazer agora é tentar a paz com essa dor, tentar a paz com as feridas que me foram impostas, porque eu sou uma pessoa que nasceu, foi criada e se formou um ser humano adulto sem diagnóstico, sou tardiamente diagnosticada, só com 28 anos, e tentar a paz com tudo isso para, a partir de agora, conseguir seguir vivendo sem que essa dor me incapacite. Então, tem um quesito de que a dor física, a dor psíquica nunca vai ser aparente. Vai ser sempre considerada segundo algum critério valorativo. Mas a dor física pode ser aparente e não ser não significa que ela não exista. Então, se a dor do Calvário, se aquele sangue de Jesus escorrendo nas estátuas de Ouro Preto é algo visível, isso não significa que não está sangrando não seja estar em dor. Então, tem todo um percurso aí de pensamento que perpassa o sagrado, perpassa o corpo e também um corpo erótico. Existe uma ligação muito grande do sexo com violência e morte, que perpassa toda uma literatura e que hoje vem sendo deitada por terra pela erótica feminina. Então, enfim, tem todo um percurso de pensamento que perpassa muito do intelecto, mas também muito do pessoal. Sempre tem algum elemento que é muito pessoal, assim, no que eu escrevo. Eu acho que eu não consigo não escrever com o corpo. Então, de alguma forma, alguma coisa vai entrar, não é algo apenas intelectual, assim. E eu não sei se eu respondi tudo. Não, respondeu, acho que sim. Vou até perguntar aqui se a Isa quer falar mais alguma coisa, mas eu ia perguntar, Milena, se você acharia ruim ler um poema pra gente. Não, leio, com certeza. Só preciso achar. O que vocês querem que eu leia? Porque quando alguém diz assim, lê um poema, eu fico, pô, mas qual? Não sei, não escolhi. Tem alguns. O Cassandra eu gosto. O do Piton Eu tinha lá que eu pensado comentei também nele. eu gosto. Então pronto. Se puder ler a Cassandra.
Ai, cadê você, Cassandra? Eu acho que é na página 63 ele, né? Eu acho. Gravei. Isso, exatamente. Cassandra. Aguardo com as palmas rubras de roçar o fogo e o verbo atado atrás dos dentes. O frio há de chegar com unhas roxas e eu vou continuar roçando fogo. Antecipo dispensa e veludo, as cheias do Nilo e a engorda das vacas. E eu vou continuar roçando fogo. Uma mulher que não se antecipa é o oposto de uma Cassandra em vigília prevendo incêndios. Por tudo isso, eu sento aqui e raspo os dentes e os sentidos no fogo. Não me foi dado conhecer a frieza das Madonas. Por tudo isso, eu antecipo o ferro e forjo no fogo as armadilhas, os escudos e as carniças. Antecipo as alcunhas desonrosas e o disfarce colérico dos medos. Uma mulher com uma palavra a cuspir é a sarça no deserto, estimando teste. Uma mulher não se consome pelo fogo. Esse final aí é muito bom. Quando eu cheguei porque, enfim, tem toda uma relação com tudo que a gente falou até aqui, né? Principalmente esse último verso. Mas aí eu disse assim, esse poema aqui era para estar no final. Eu disse, quando eu chegar no final, eu quero ver o que ela botou. Porque assim como o poema de abertura é importante para mim, o poema de encerramento é muito bom também. E como eu falo assim, nada é por acaso, gente, às vezes, né? Porque, por exemplo, o último poema se chama Hestia, né? Aí se você for procurar, você vai entender, né? Que tem uma questão, por que é ela. Vou deixar vocês procurarem, né? Mas assim, tem uma questão que se relaciona com proteção, né? E aí uma deusa também, né? Uma relação com a mitologia também, né? E começa assim, eu não vou ler todo, não, mas eu vou só para vocês entenderem. A gente já falou do poema de abertura, viu? De encerramento começa assim. Jogo-me ao incêndio. Olha aí que loucura. Passou o livro todo fugindo do fogo, dizendo que não ia morrer pelo fogo. Mas joga-se ao incêndio. Mas a gente está lembrando, tem que lembrar que joga-se ao incêndio, mas num poema que se titula Este. Como se debruçasse esticando as costas e os braços, no ato claro de não achar. Como se a escolha fosse mais minha que do incêndio. E lá para o fim, vai chegando assim. E eu completamente derrotada, saio do incêndio de mãos vazias. Ou seja, pelo fogo passou e não morreu. O poema O Cobertor Molhado, de frio e heroísmo fracassado. O poema Um Cobertor Molhado. Olha aí quem protege. Além do poema, é evidentemente que há outros elementos, mas é muito bom como se dá essa meta-relação, vou chamar assim, de frio e heroísmo fracassado. A vítima, que era eu, morreu. Nossa, isso é muito bom. Isso é muito bom, esse final. Esse último poema, eu disse assim, não, realmente foi bom Cassandra não estar aqui. Porque esse último poema, eu digo a vocês, talvez o livro, não estou minimizando, tá, Milena, o que eu vou dizer agora. Talvez o livro, só pelo poema de abertura e de encerramento, já valia assim, já valia a leitura. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Porque eu gostei muito, assim. Eu me preocupo, eu sempre vou repetir isso aqui. Eu acho que quem vier conversar com a gente, Isa, daqui o tempo vai dizer assim, se lá eu não falar do poema de abertura ou de encerramento, eu tô lascado. Mais ou menos por aí. Tô brincando. Mas eu acho que isso evidencia um pouco a preocupação que a pessoa tem com o livro. E são livros assim que eu chamo objeto poético. Não é todo livro de poesia que é um objeto poético. Tá, gente? Tem que entender isso. Um livro de poesia é um livro de poesia, mas nem todo livro de poesia é um objeto poético. Porque o objeto poético, ele tem uma construção. Isso aqui é do meu ponto de vista, enquanto leitor e pesquisador, tá? Enquanto editor. Mas eu acho que é mais pesquisador do que aí correndo. Coisa. Porque eu sempre repito isso também. A culpa é de Eurídice Fontela. Para mim, uma das maiores poetas do Brasil. Talvez deveria ser mais falado do que Hilda. Talvez Hilda seja muito falada porque tem muito poema que dialoga também com o erótico. E as pessoas não... Na verdade, a Hilda está se transformando em uma poeta que é aquele nome que todo mundo conhece, mas ninguém lê. Entenda-se o ninguém aí, tá, gente? De maneira muito generalizada. Porque todo mundo fala da Hilda, todo mundo conhece a Hilda, mas ninguém lê a Hilda. Eu digo assim, pouca gente acaba lendo a Hilda. Mas enfim. Porque pensar objeto poético é muito... Parece fácil. Parece fácil, Milena. É fácil pensar a construção do livro de poesia? De jeito nenhum. Escrever um livro de poesia é penoso, eu acho, sabe?
tem uma questão muito grande de entrega, ou pelo menos é assim que eu escrevo. Pesquisar um livro de poesia, eu acho que consegue ser ainda pior. E eu pesquiso poesia, então eu posso dizer. Pesquisamos. Porque quando eu comecei a minha pesquisa, eu percebi quanto da minha leitura eu estava dando a poemas que talvez não tivessem essa pegada originalmente. E aí foi preciso um exercício mental para dizer assim, e daí? Se a pessoa quiser ler o meu livro de uma forma diferente da que eu pensei na hora de escrever, é a leitura dessa pessoa. É por Mas isso que eu falo. aquele processo para chegar a isso. É por isso que eu falo, tipo assim, você não precisa responder nada do que a gente tivesse perguntado aqui, porque eu sempre parto do princípio que quem escreve não tem que dar a solução ou explicar como foi aquilo ali, não. Claro, isso aí eu falo quando a gente faz uma interpretação de algum poema, alguma coisa assim, né? Mas, Isa de Oliveira, para a gente ir encerrando, porque parece que a gente, toda vida, ultrapassa do teto, porque quando é poesia o assunto vai-se embora. Você quer fazer mais alguma pergunta? Quer comentar mais alguma coisa? Não, eu queria ler o poema que dá o título ao livro. Leia, ó, Grande Mineira. Eu devia estar lendo de Ouro Preto, que eu acho que faz mais sentido, né? Oh, não, ia ser bom, hein? Você ir para lá só para ler esse poema ia ser bom. O cordeiro e os pecados dividindo o pão. Abra os olhos para o milagre. Todos os dias, às 5h50. Assim, bem cedo, ainda no escuro. Admiro a resistência das pulsões mantenedoras, cumprindo seu ofício de manter. Estou aqui, de olhos abertos e quase secos, feito criatura morta curtindo ao sol. Estou aqui, testemunhando o início de mais um sopro de vida ameaçado, porém de pé e ainda inteira e ainda atenta, ouvidos fixados nas trombetas de anúncio, nos choros soluçados entre os rasgos da muralha, sendo viva e apenas à espera, as águas se forçando nos tijolos, para tomar de volta o que foi seu. E eu pedra, fingindo a firmeza das ruínas, o sangue das imolas pingando dos batentes. E eu ainda inteira, no alívio condenável dos caçulas, vendo o roçar das asas nas testas dos primogênitos. Olha, sem o que dizer, viu? Porque esse aqui eu ainda vou ficar lá em Ouro Preto. Tem que saber o que dizer, viu, minha filha? Não pode ler o poema e não falar, não. É igual a tese. Se você citou, você tem que comentar. Não pode só citar por citar, não. Eu queria dizer que eu adorei a leitura, gente. Ó, a Milena tá mentindo aí, Isa, dizendo que gostou da leitura que você fez. Precisa mentir assim, não, Adorei Milena. a leitura. Como é que é? Eu pedi que eu tô caçando poema aqui de novo. Como é que é? Oh, meu Deus do céu, tá igual. Ah, obrigada! Aí, ó, viu, Natan? Pelo menos nisso eu me saio melhor que você. Oi! Ouvir é que tá difícil. Tá parecendo a véia surda da Praça Nossa? De antigamente. Tá vendo? Ó? Aqui a gente faz referência também, além de deuses mitológicos, gregas, a gente faz também referências a pessoas velhas, antigas, da Praça Nossa. Isso que eu conheço, gente. Mas Milena, ó, não sei se você quer falar mais alguma coisa, porque se você tiver alguma coisa mais para falar, agora é a hora. De preferência, dizer para o povo onde é que compra o livro. A gente devia ter falado isso no começo. Eu já quero adiantar que eu quero ler os outros livros anteriores. Porque eu cheguei no final, fui ler o pós-fácil falando dos outros, e falei, como é que eu não li os outros para chegar nesse, gente? Que absurdo! Mas o poema só tem um anterior a esse, né, Milena? Tem que ler todos para chegar até nesse. Então, tem quem dois for comprar, livros de já compra poemas todos. Ah, tem 2 livros de poema, né? 2. Eu pensei que era só um. Desculpa. Os Oráculos de 2014 saiu pela Multifoco e a Orquestra
de 2021, saiu pela editora Primata. E o Cordeiro está no site da editora Boio e está em algumas livrarias também. Recentemente eu soube que chegou em... Ai, gente, Santarém, numa cidade do Pará. Que E bom. tem um nome parecido com outra cidade do Pará, que agora eu não lembro, gente. Santarém E aí existe. tá em algumas... Sim, então, tem Santarém, mas é alguma outro, coisa de né? Santarém, ou Santarém de alguma coisa. E agora eu Entendi. não lembro, gente, a minha memória é ruim, mas enfim, tá em algumas livrarias, eu sei que tem algumas livrarias aqui do Rio, na Travessa, por exemplo, tá no site da Boio, tá na venda na Amazon, em algumas livrarias parceiras, e é isso, basicamente. Pronto. Este especificamente ou os anteriores também contam? O Cordeiro, a orquestra eu sei que tinha na Livraria da Travessa, eu confesso que eu não sei se já acabou, e se a Primata repôs o estoque, eu não sei. Mas costumava ter na Travessa também. Bem, então é isso. Que bom. Adorei a conversa. Espero que você tenha curtido aí as nossas viagens poéticas, né, Isa de Oliveira? E é isso, gente. Ainda bem que tinha uma mineira aqui para falar de Ouro Preto, para falar de barroco, né? Porque cearense Oi, não vai falar disso. Isa. Isa, eu tenho duas palavras para você. A primeira começa com G, a segunda começa com M, mas com respeito aos nossos ouvintes e ouvintas. Ouvintes e ouvintas. Eu estou perdido no pensamento. Não vou falar, não vou faltar com respeito a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria. Pois, gente, ó, muitíssimo obrigado, Milena. Isa, prazerzão tê-la novamente. E é isso, né? Vamos despedir do povo, né? Um beijo no coração de vocês. E Um até a beijo, um próxima. queijo bem mineiro. E siga nós lá no Literatura BR. Um beijo para vocês, gente. Obrigada por terem me recebido. Muito feliz de estar aqui. E boa noite, ou dia, ou tarde, para quem estiver ouvindo. Tchau, gente! Falou!